Em muitas e muitas oportunidades, nós vemos Jesus tentando de alguma maneira trazer uma palavra ao coração do povo, daqueles que o ouvissem. Eu vou começar em João, capítulo de número 12, 46, depois eu vou em João 3, 19. Nós precisamos reconhecer que Jesus, ele nunca vem apontar os nossos erros. Ele vem para trazer a luz para aquilo que está em trevas. Ele vem trazer a claridade, vem trazer as claras aquilo que está em oculto. Jesus chegou a dizer que todas as palavras ditas dentro dos gabinetes, todas as palavras ditas às escuras, às escondidas, tudo aquilo um dia será dito aos montes. Ele está querendo dizer, não adianta você tentar esconder aquilo que realmente é a verdade. Você pode tentar esconder, mas não vai conseguir. E também nós vemos Jesus em tantas quantas oportunidades, trazendo ilustrações para os olhos daqueles que, por sua vez, queriam ver manifestações de milagres. Vemos certa vez que perguntaram para Jesus, quem és tu? E outras vezes que Jesus também passara por situações, lugares que Jesus, onde ele estava, que ele operava milagres extraordinários. Cegos enxergavam, surdos ouviam. Quantos milagres eu posso dizer para você que em quaisquer tempo da vida, uma pessoa que é curada de uma cegueira, por exemplo, cegos de nascença ou cegos que adquiriram a cegueira com o passar do tempo na vida, eu imagino que isso proporciona, um êxtase muito grande para as pessoas que ficam sabendo do tamanho milagre que acontece. E quando Jesus operava tais milagres, ao invés de crerem, ao invés de abrirem o coração e mudarem de vida, mudarem o rumo da situação de suas vidas, pelo contrário, muito pelo contrário, eles viam milagres, mas continuavam andando contra a luz das Escrituras, a luz da palavra, a luz que brilhou e raiou neste mundo, que é Jesus. Quantas pessoas, muitas vezes, ao invés de reconhecerem, de compreenderem que precisam melhorar, que precisam sair do ambiente de comodidade, porque o ambiente de comodidade é um ambiente que você continua no erro, continua na prática errada e não toma nenhuma decisão acerca daquilo. Ninguém sabe, ou os que sabem também não falam nada, mas quando você bate de frente com o leão da tribo de Judá, que ele te der aquela patada no teu peito, aí você vai falar, puxa vida, agora ou você aceita ele como Senhor, ou você o abandona. E infelizmente, muitas pessoas têm feito a segunda escolha, têm abandonado, têm desprezado tantas quantas coisas Jesus tem feito. João 12, versículo 46, eu vou começar fazendo essa leitura, que diz assim, eu sou a luz que vim ao mundo. Jesus falando de si mesmo. Para que todo aquele que crê em mim, ou seja, nas obras, nas palavras e nas direções que eu der, Jesus falando, não vai permanecer em trevas. Ele está dizendo, você que está andando em trevas, você que está, eu vou usar de algumas situações para você conseguir compreender com quem Jesus falava. Ele está dizendo, você que é religioso, você que tem essa intolerância, que não aceita o evangelho, você que diz que para você só existe um Deus, mas você usa o seu Deus, você usa a forma de orar e buscar a Deus do seu jeito e condena, aqueles que usam da palavra, que usam de acordo com as Escrituras sagradas, aquilo que muitas vezes você diz que é de Deus, que usa as Escrituras, mas quando você lê sobre as práticas que você faz, que é contrário ao que você faz, você percebe que Deus não tem nada de Deus nessa prática que você está vivendo.
Aí você olha e vê que o Senhor está dizendo, olha, há algumas pessoas que elas, por exemplo, ouviram essa palavra, estava traindo a esposa, estava roubando, estava afanando aquilo que não era de direito dele, de direito dela, a pessoa que estava falando mal uma das outras, pessoas que estavam tentando derrubar o outro, sabe aquelas ações ardilosas do inferno, tentando promover uma briga no casamento, tentando agir, sabe, o Satanás agindo de maneira que estava, sabe, ali usando a pessoa. E Jesus fala, olha, quem ouvir e crer naquilo que eu estou dizendo, acreditar nas palavras que eu lhe digo, ou entender a direção que eu dou e caminhar nessa direção, nesse caminho que eu estou mostrando, você vai sair das trevas. Você não vai permanecer mais no erro. Você não vai viver mais uma vida pecaminosa. Você não vai continuar andando mais nessa vida que é obscura. Veja que os pecados, por sua grande vez, apesar de que vivemos em um tempo que o pecado não é pecado mais, até às vezes, não generalizo, não estou generalizando, mas de forma indireta eu digo isso, que há também ensinos até dentro das escolas, contrariando a palavra. E nós sabemos que a formação de uma criança, a formação de uma adolescente, depende muito do que está aprendendo nessa juventude. Nós vemos pessoas que estão ensinando tudo que é de pecado, e o pecado parece não ter nenhum problema, a existência do pecado. Não há problema nenhum, um ensinamento contrário à palavra de Deus, as pessoas estão levando de qualquer jeito. Então parece que o pecado é uma coisa que é normal. Para alguns, isso aqui todo mundo faz. Eu lembro de minha mãe falando quando criança, né? Ela falava para mim, ela dizia, você não é todo mundo. Parece que as correções, parece que o rigor da palavra, quando eu falo parece que, eu não estou dizendo acerca da palavra, mas acerca dos entendimentos, da consciência das pessoas, parece que está tão cauterizada com a mancha do pecado que as coisas erradas parecem estar certas para elas. E quando veja que há uma inversão de valores. Quando nós pregamos o Evangelho, quando abrimos a palavra está errada, a Bíblia está errada. Não, mas eu vi, dias atrás, eu vi no noticiário, uma pessoa aí, uma figura pública conhecida, falando mal de quem falava do que a Bíblia dizia. Parem de ser caretas, parem de querer nos obrigar a fazer o que a Bíblia diz. Vocês estão proibindo nós de frequentarmos as igrejas. E eu falei, mas quando que isso foi falado? Eu nunca ouvi falar que um pregador, um pastor, proibiu o acesso de uma pessoa na igreja. Eu nunca vi isso. Nunca ouvi falar e creio que nunca vou ouvir. Mas essas pessoas que têm o interesse de disseminar essa maldade, essa maliciosidade na vida das pessoas, elas tentam, colocar esse sentimento nas pessoas. E vocês proíbem que nós vamos à igreja, porque quando a gente vai para a igreja é só estar no pecado, pecado e pecado. Mas como eu farei para dizer o que poderia eu pregar sobre o versículo 46? Jesus, o próprio Jesus, o Filho de Deus encarnado aqui nesta terra, disse, eu sou a luz. E eu quero deixar claro para você, ele está dizendo, a luz, ela vai clarear o que está em escuridão. Se há uma escuridão, quando você está no escuro, por mais que você esteja sem roupas, quando eu falo de roupas aqui, você entende que no escuro ninguém está vendo mesmo, ninguém vai perceber. É a questão da roupagem espiritual. Enquanto você vive uma vida errada, que está no escuro, ou seja, no ambiente onde todo mundo vê aquilo como uma coisa normal. Quem está vivendo em trevas e está acompanhando você nessas trevas, elas pensam que essas trevas é normal, porque todo mundo faz igual. Ninguém se vê em pecado ali, porque ali é um ambiente de trevas. Só que Jesus está dizendo, eu sou a luz. E quando eu chego no lugar, ali então as trevas é disseminada. Por isso ele fala com clareza, eu sou a luz que vim para o mundo, para que todo aquele que cresce.
Então quer dizer, tem muita gente que ela vai estar estampada, escancarado para todo mundo ver o erro dela, e ela vai continuar dizendo ou achando que ninguém está percebendo, ou achando que ninguém está vendo, ou melhor, ninguém não, porque não interessa a nossa vida a ninguém, mas ela pensa que de Deus ela está se escondendo, ela não está se escondendo, porque a luz raiou, a luz brilhou, a luz raiou nos céus e ele desceu à terra, encarnou como homem, Jesus Cristo de Nazaré. Ele se fez pecado por nós, porque ele diz: quem crê no que eu falo, no que eu faço, nas obras que faço nessa terra e por vocês, vocês não vão permanecer mais em trevas. Vocês não vão conseguir praticar, ou melhor dizendo, vocês não vão conseguir continuar nas práticas que vocês continuam, porque a luz chegou. Veja que, eu não sei se você já fez desse jeito na sua casa, mas você já deve ter feito uma limpeza fina, né? Sabe aquela limpeza, tem, por exemplo, pessoas que chamam de fazer a faxina, trabalha segunda, sexta e segunda, dá aquela arrumada, terça, quarta, quinta, chega na sexta-feira, a pessoa fala: hoje é dia de faxina. Hoje ou sábado, o dia que você escolher, sei lá, o dia que você faz isso, mas aquele dia que você fala: hoje eu vou limpar. Você fala: puxa, mas está tão limpinho, tão organizado. Aí você começa, puxa o fogão para o lado, puxa a geladeira para o lado, puxa o sofá para o lado, puxa a estante para o lado. Você vai começando: meu Deus do céu, como é que eu estava dormindo dentro de uma casa tão suja dessa? Enquanto tudo está escuro, enquanto tudo está nas trevas, não há problema, porque está tudo errado, você não está vendo mesmo. Mas quando Jesus chega, como eu disse, é aquela patada do leão que faz você enxergar aquilo que você se fazia de cego, porque você sabe que está errado. Aí ele diz com todas as letras: porque quem crê em mim não vai permanecer em trevas, não vai continuar numa vida de erro. Aí você vai comigo agora sim, lá em João capítulo de número 3, lá no versículo de número 19, diz assim: e a condenação é essa é a condenação, que a luz veio ao mundo, Jesus, ele falando dele mesmo, e os homens amaram ficar mais nas trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Eu fico pensando, né? Há um versículo na Bíblia que diz assim: a porca que foi lavada, a porquinha lá do chiqueiro, a porca foi lavada, o seu dono pega, esfrega ela, passa ali, irmão, detergente, passa sabão em pó, passa condicionador para deixar o bicho cheiroso, para deixar aquele porco cheiroso. Você lava, você fala: agora dá até para criar igual o cachorro dentro de casa. Aí aquela porquinha, a primeira hora que vê uma brechinha aberta da porta, ela vê aquela lama lá onde ela também abrigada estava antes da luz, antes de chegar alguém lavá-la. A porca sai correndo, e quando ela vê a lama, ela pula, ela se esbalda daquela lama podre, daquele fedor, daquela carniça, daquela podridão. Jesus está dizendo: a luz veio. Você foi purificado nessa palavra, você foi lavado neste sangue de Cristo Jesus, mas eles preferem viver em trevas, eles preferem ficar sujos, porque a água limpa que os purifica não tem valor. Valor tem para eles, o valor que há agregado em seus corações está envolvido em continuar sujo no pecado, no lamaçal do pecado. Aí você vê que Jesus fala: olha, a luz veio a luz, quer dizer, veio a oportunidade. Eu vou dizer para você, a oportunidade é agora, nesse momento, há uma oportunidade para você se limpar. Eu fico muitas vezes atônito com certas coisas que eu ouço. Se você procurar, você vai perceber que há uma grande revolução que o inferno está promovendo contra a igreja de Cristo. Só que a igreja de Cristo, segundo a palavra, diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo.
podemos ser perseguidos, podemos escutar de tudo. Ah, porque isso aí é tudo balela, isso aí é tudo mentira, porque todo mundo erra, e porque não sei o quê, não sei o quê. Você pode falar o que você quiser, mas não vai mudar o que Jesus disse. Tem pessoas que estão querendo escrever a Bíblia do jeito delas, mudar as palavras da Bíblia, para que fique de acordo com os seus pecados, para que elas vivam de acordo com a sua vontade. Ou seja, a luz está brilhando, mas a pessoa prefere ficar em trevas. Ela prefere ficar no seu mundo de pecado, ela prefere continuar na vida de erro do que se acertar com Deus. Porque ele fala ali, terminando, né? Os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque tem pessoas que não conseguem se limpar. Porque ela prefere continuar no lamaçal da droga, da bebida. Quando eu falo drogas, as pessoas podem logo entender, claro que tem grande parte, né, no que eu falo, a maconha, a cocaína, a pedra, enfim, tantas essas drogas, mas tem pessoas que não dormem. Que ela vai lá, tem até um acertinho com o farmacêutico lá, pega um monte de medicamentos, se entope de medicamento e vai, e fica semanas debaixo daqueles medicamentos. Pessoas que se drogam para dormir. E ela sabe que tudo abrindo a boca, pedindo perdão, o Senhor o lava e tudo começa de novo, é uma bênção. Mas ela está preferindo ficar em trevas. Você está deitado numa cama agora, olha a hora que é já. E você ainda está deitado na cama. Você está desanimado no seu sofá, dizendo, chuvinha boa, podia chover o ano inteiro para me ficar deitado. Você não tem mais força de vontade para nada. Você não tem alegria para mais nada. Porque você está preferindo as trevas ao invés da luz. E por que as trevas parecem ser tão atraentes assim? Porque a Bíblia diz com toda clareza e singeleza, porque eles estão sujos, porque ele fala, porque as obras deles eram más. Se a sua obra, as coisas, as práticas da sua vida são ruins, com certeza você vai querer ficar o quanto mais escondido possível, sem ninguém saber, sem a esposa saber, sem o marido saber, sem os filhos saberem, sem que o patrão saiba, porque se alguém souber disso que você faz escondido, meu Deus, vai ficar feio. Por isso que ele prefere ficar nas trevas. Melhor é ficar num ambiente de trevas, melhor é ficar num ambiente onde todos andam em trevas, que todos têm práticas erradas, porque assim pelo menos eu não me sinto condenado. Leia com clareza o que diz, voltando por favor, lá em João capítulo 12, eu vou ler o 47, eu não iria fazer a leitura, mas vou fazer para a gente ter o entendimento. Lá no versículo 47, 12, 47. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, Jesus falando, tá? Eu não o julgo. Porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu não estou julgando o seu pecado. Eu não vim aqui. Você está ouvindo o que eu estou falando? Jesus está dizendo, você está entendendo com clareza o que eu digo? Você tem direito de não acreditar. É um direito seu. Você não precisa entender, você não precisa acreditar no que eu estou falando. Eu não estou aqui para condenar você. Eu vim para perdoar, para salvar esse mundo sujo. Eu vim aqui para mudar a história. Você está com medo de vir, parece que Deus é um pai bravo que está com uma cinta, sei lá, com uma vara de marmelo na mão, esperando você pro lado de fora do portão. Ai pai, se eu entrar o senhor vai me bater. Venha filho, venha que o pai... Eu lembro da minha mãe fazendo isso. Não, a mãe não vai te pegar. Não, venha filho, pode passar, com a mão para trás assim, né? Com a mão para trás. Quando passava era cada varada, e eu merecia. Jesus não vai fazer isso com você, ainda que eu e você, nós mereçamos, porque Ele quer nos purificar. Ele está dizendo, olha, eu não estou condenando porque você não acreditou no que eu falei, eu vim para te salvar, eu não vim para te julgar. Sabe quem é o condenador? Sabe quem te julga? Satanás. Ele te julga. Satanás, ele sim, é o condenador. Agora, a luz veio ao mundo, mas infelizmente,
Muitos preferem continuar andando em trevas. Muitos preferem andar em trevas. Eu volto em João 3:20. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Por que eu vou ir para a igreja? Para quê? Vou fazer o que em igreja se lá eu vou chegar, o pastor vai pegar o dedão assim e vai cutucar minha ferida? Para que eu vou ler a Bíblia se eu vou encontrar tudo que eu estou fazendo de errado aqui, descrito aqui? Por que eu vou ouvir a luz das Escrituras? Porque se vai me machucar. Jesus está dizendo, os homens amam as trevas. E é todo ser humano, seja ele qual for, pastor, bispo, presbítero, diácono, pessoa convertida, não convertida, todos são sujeitos a ter esse prazer nas trevas. Mas quem está em Cristo e crê no que Ele fala, vai permanecer na luz, não nas trevas. Saia das trevas, saia desse ambiente. E se você realmente precisa de alguém para lhe ajudar, que dá uma palavra, dá uma direção, procure uma igreja que pregue a palavra de verdade, que não vai ficar te enchendo você de profecia. Porque eu vejo, porque não. Procure uma palavra, ouvir a palavra, ouvir a voz de Deus pelo que Ele diz, para você poder nortear a tua vida e começar uma caminhada que vai te tirando você das trevas até você chegar à maravilhosa luz de Deus. Amém?